Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Um dos argumentos que mais usam para justificar por que o Brasil não tem tido mais êxitos em Copas do Mundo é o de que não se produzem mais craques no país. Será que isso é verdade? O Pautas e Táticas vai comparar gerações de jogadores que estavam em alta nos anos 2000 e alguns dos principais nomes que frequentaram a seleção brasileira dos anos 2010 para cá, para ver se isso é de fato verdade, beleza? Começando naturalmente pelos goleiros, falando sempre de primeira prateleira, tá? Os principais goleiros que tivemos no período. Nos anos 2000, o Marcos foi o titular da Copa do Mundo em 2002, o Dida em 2006 e o Júlio César em 2010. Podemos citar também o Rogério Ceni, que rivalizou muito com o Marcos, no futebol brasileiro e foi reserva tanto em 2006, quanto em 2002 também. Entre os mais recentes podemos citar Alisson e Ederson, principalmente, titulares em clubes importantes de Premier League, conquistando a Champions, também sendo importantes, fora vários grandes nomes do futebol brasileiro, como Cássio, Vitor, Jefferson, Fábio. Então não dá para dizer que a geração de goleiros brasileiros tem sido ruim. Nas laterais vamos ficar só nos principais nomes, Cafu e Roberto Carlos contra Daniel Alves e Marcelo, todos grandes nomes da posição e que constantemente são comparados, inclusive. Cafu e Roberto Carlos, duas grandes referências da forma de jogar do lateral brasileiro. Por causa deles, muitos laterais europeus foram formados com essa característica do apoio por fora, ambos multivencedores. E Daniel Alves e Marcelo a mesma coisa, E por Barcelona e Real Madrid, respectivamente. Então também não foi problema na geração a questão dos laterais. Isso porque eu nem quis citar Maicon e Felipe Luiz, que também jogaram em altíssimo nível na década. Claro que o grande diferencial dos primeiros é que eles foram muito mais constantes, justamente com a camisa da seleção. E os mais recentes nunca conseguiram ser com a amarelinha o que eles foram nos seus clubes. Na zaga, tivemos Lúcio e Thiago Silva como os principais nomes de cada geração, Ambos titulares em 3 ciclos seguidos de Copa do Mundo, chegaram a ser capitães e considerados os melhores zagueiros do mundo em algum momento de suas carreiras. A diferença é a companhia que ambos tiveram. Em 2002, o Lúcio jogou com o Edmilson e o Roque Júnior num trio. Em 2006 e 2010, com o Juan, em 2 ciclos seguidos. Inclusive, apesar de não ter sido campeão com o Juan, é disparadamente a melhor dupla de zaga que eu vi na seleção, essa dupla Lúcio e Juan. Já o Thiago Silva jogou com o Davi Luiz em 2014, que até aquela altura também chegou a ser considerado um dos melhores da época. O Miranda em 2018, que devia ter ido para as 2 Copas anteriores, na minha opinião. 2010 até que tem discussão, mas 2014 com certeza. E Marquinhos, que foi reserva em 2018, titularíssimo em 2022, e provavelmente será uma das nossas referências na próxima Copa. Então assim, tirando Davi Luiz, que para mim nunca foi tudo isso, mas que também frequentou a primeira prateleira, acho que o nível dos nossos zagueiros se manteve também bem alto nos últimos ciclos. Chegamos nos volantes, e no lugar de citar todos os titulares das últimas Copas, eu vou mencionar só os principais nomes. Nos anos 2000 tivemos Gilberto Silva, titular em 2002 e 2010, e o Emerson, que seria titular em 2002, mas foi cortado, e foi titular em 2006, 2 dos grandes volantes do mundo na década de 2000. E entre os mais recentes, temos o Casemiro e o Fernandinho, principalmente. Casemiro, incontestavelmente um dos melhores, se não o melhor, da sua geração. E o Fernandinho briga com o próprio Gilberto Silva para ser o melhor brasileiro da história da Premier League. Isso porque não citamos também o Fabinho, titular do Liverpool, por tanto tempo, mas que não conseguiu ser titular da seleção. Mas é outro exemplo que mostra que nessa posição, talvez a gente não seja só muito bem servido, mas tenhamos até evoluído em relação aos anos 2000, quando tivemos Kleberson titular em 2002, Zé Roberto, que era lateral esquerdo e meia, foi volante em 2006, Felipe Melo, que era primeiro volante, virou segundo em 2010, nomes mais abaixo, comparáveis a Paulinho, que foi titular em 2014, 2018, Luiz Gustavo, que começou titular em 2014. Então, para ficar só na prateleira de cima, se antes a gente teve Gilberto Silva e Emerson, mais recentemente tivemos Casemiro e Fernandinho.
Daqui pra frente, acho que aí sim temos um claro problema geracional, mas que se explica muito pela necessidade do futebol moderno de dar menos espaço para meias clássicos e mais espaço para meio-campistas mais completos. Então a gente vai ter um duelo de grandes nomes consolidados contra nomes que surgiram muito bem, prometeram muito, mas entregaram menos do que a gente projetava, sobretudo na seleção. Então é até covardia a gente colocar na mesma frase nomes como Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Juninho Pernambucano e até o Alex, que não chegou a jogar a Copa do Mundo, com nomes como Ganso, Lucas Moura, Felipe Coutinho, Oscar e Lucas Paquetá. Ganso e Lucas Moura surgiram como jogadoraços que rapidamente iriam estar na Europa arrebentando. Um não conseguiu se firmar na Europa e o outro, apesar de bons momentos, não chegou a ser um titular absoluto nos clubes que jogou, e nenhum dos dois chegou a jogar em Copa do Mundo. O Coutinho teve um grandíssimo momento até sair do Liverpool rumo ao Barcelona. Sofreu com lesões, passou por alguns empréstimos, voltou à Premier League e nunca mais foi o mesmo. O Oscar foi bem no Chelsea, mas depois de um curto período foi se esconder, entre aspas, na China e nunca mais voltou para o radar da seleção. E o Paquetá é esse exemplo de jogador versátil que passamos a valorizar mais em tempos modernos. Jogou o último ciclo aberto pela esquerda, na Copa foi segundo volante, enfim. Aqui temos uma queda de qualidade clara, né? Rivaldo, Ronaldinho e Kaká, todos bolas de ouro. Juninho, ídolo máximo do Lyon. Alex, possivelmente ídolo máximo do Fenerbahçe. Muito ídolo do Palmeiras, muito ídolo do Cruzeiro, muito ídolo do Curitiba. Então olha o nível de jogador que a gente abriu mão em pelo menos 2 Copas. E hoje a gente não tem ninguém que chega nem perto. E atacantes a gente tem que contextualizar, né? A gente estava muito acostumado a jogar com duplas de ataque. E hoje em dia a gente tem uma proliferação dos trios. Então hoje temos bem mais pontas do que segundos atacantes. Mas teve uma clara queda também no nível dos nossos camisas 9. Não ia colocar o Romário na conversa, porque ele era mais presente na seleção nos anos 90 do que 2000. Tá, mesmo assim ele foi muito pedido para ter jogado em 2002, até porque o que ele fez de gol no ano 2000 foi sacanagem. Mas ainda assim, estamos falando de Ronaldo, de Adriano, de Robinho, de Luiz Fabiano, se quisermos dar uma forçada para 2010. E aí, tirando o Neymar nessa nova geração, e agora o Vini Júnior, né, que a gente espera que assuma o posto de melhor jogador da geração, a gente teve o Alexandre Pato, que não chegou a jogar a Copa, mas chegou a viver um bom momento no Milan até 2012. Depois a carreira dele dá uma desandada, né, quando ele vem para o futebol brasileiro, sofre com muitas lesões. E o Gabriel Jesus, que é muito criticado pela falta de gols em Copas, mas que não dá para dizer que não rende em clubes, né? Quase 100 gols com a camisa do City, titular do Arsenal, versátil, joga de 9 e nas duas pontas. E a gente pode citar o Fred, que é da geração do Ronaldo, do Adriano, foi reserva deles em 2006, titular em 2014, para comparar, por exemplo, com um tipo de jogador que parece estar em falta, né? Que é esse 9 mais clássico. E aí a gente compara com os atacantes que a gente tem ou pede na seleção em tempos mais modernos. Richarlison, que foi nosso titular em 2022, e o Gabigol, que foi o grande nome reivindicado pelo povo aí na última Copa, para falar desses mais recentes. Então, assim, tem talento aqui. Tem. Assim como tinha nos meias também. Mas ou os caras não vingaram, ou sofreram com umas secas de gol que levaram a comparações cruéis, digamos assim, com a maioria que estamos fazendo agora. Mas que verdade seja dita, a maioria desses atacantes do passado não fariam funções táticas como alguns atacantes do presente fazem. Pato, Richarlison, Jesus e Gabigol, principalmente, jogam até de pontas, mas eu acredito também que são muito mais segundos atacantes do que centroavantes. Jogando em duplas, os dois renderiam mais do que nos trios modernos, né? Seja centralizados ou abertos, como algum desses caras fazem. Então, por mais que sejam versáteis, não jogam nas posições que poderiam render melhor. Tudo também por uma mudança de contexto, de época, de demanda do futebol moderno. Então, qual é a conclusão que a gente tira dessas comparações? Talento não parou de ser produzido e não vai parar nunca. A gente mora num país de 200 milhões de habitantes e quase todo menino joga bola desde criança, seja na rua,
no campinho de terra batida, na quadra da escola, no society, enfim. Você aí deve ter vários amigos, ou até mesmo ser um cara que joga bola pra caramba, mas nunca fez teste para jogar em base de time, não virou jogador. Então imagina os que chegam a ser profissionais. Os que fazem teste, passam, são aprovados e começam a jogar em clube grande e são convocados para a seleção. Isso aí nunca vai parar de acontecer, gente, mas por conta das demandas modernas, onde o jogo coletivo é muito mais importante do que as individualidades, dificilmente a gente vai ver craques extra-classe do nível que a gente já teve um dia na seleção de novo, principalmente em posições cruciais como laterais, que hoje em dia precisam também apoiar por dentro, ou até cumprirem funções de terceiro zagueiro, meias, que precisam ser mais completos. A gente está na era dos jogadores multifuncionais e menos dos especialistas de posição, a era dos jogadores que colaboram em todas as fases do jogo e não os que botam a mão na cintura quando o time está defendendo, e centroavante, que também talvez, né, seja a nossa maior carência de talento, mas que fomos muito mal acostumados com os Ronaldos e Romários da vida, e aí é difícil para qualquer país do mundo conseguir manter o nível desses caras nas gerações seguintes, principalmente porque eles surgiram e viveram o auge de suas carreiras no momento onde as individualidades prosperavam, eram suficientes para vencer o jogo. Então, por tudo que foi dito aqui, hoje em dia os caras precisam fazer mais funções, e aí muito dificilmente a gente vai ver um cara tão talentoso e disciplinado, né, talentoso como esses caras eram e disciplinado como o futebol brasileiro demanda, como o futebol mundial demanda nos tempos atuais, beleza? Mas o que você acha sobre isso? Deixa a sua opinião aí nos comentários, vamos debater, claro, sempre com muito respeito. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!